Eu passo a palavra agora ao reverendo José Roberto. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor com todos. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês. Eu não consegui chegar em casa, né? Talvez estar no carro, né? Nesse período de pandemia, a gente tem trabalhado muito fora da igreja, buscar uma doação que não sei se vocês conseguem ver aqui, e não consegui chegar em casa. Então, para não perder o sinal, eu vou falar daqui mesmo. É uma alegria estar participando, estar reencontrando o reverendo Leontino, que é um dos muitos amigos que a IPU fez e mantém ao longo dos anos com a IPI, né? Não é, evidentemente, uma exclusividade dele. Nós tivemos, durante esses 30, 40 anos, muito bom relacionamento com o reverendo Abival, com o Aciro, o Samuel, todos os líderes da IPI sempre tiveram muito próximos à IPU. Nós temos uma parceria assinada desde 2011, desde 2008, nós estamos na agenda da IPI, de forma que qualquer coisa que a gente faça em parceria com a IPI ou com alguém da IPI sempre nos alegra e nos edifica bastante. Queria dar uma palavra específica ao prefeito de São Paulo, parabenizando pela ideia de fazer esse encontro. A IPU nunca deu a atenção devida ao tema relacionado com o que nós estamos conversando hoje. Se não me engano, pela primeira vez em 2001, nós falamos numa assembleia sobre uma questão relacionada com pastoreio de pastores. A IPU, desde a sua origem, sempre valorizou muito o saber teológico, a produção teológica, os nossos doutores, os nossos teólogos, mas a gente foi percebendo ao longo do tempo que a gente não tratava com a mesma consideração, com o mesmo respeito aqueles que estão envolvidos mais diretamente no trabalho pastoral. E pelas características da IPU, a gente tem alguns pastores e pastoras que são muito isoladas. Nós temos pastores lá no Pará, pastor no interior de Minas, em Goiás, que estão em campos assim isolados, porque não tem outras igrejas no interior da Bahia, igrejas que ficam a 400, 500, 1.000 quilômetros de distância de outras igrejas, e esses pastores se sentem isolados. Mas muitas vezes nos grandes centros, onde há muitas igrejas, como Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, ainda assim a gente não tem um trabalho de cuidado recíproco com os pastores. E a gente se preocupa com isso. Em 2015, nós dirigimos aqui no Rio um encontro nacional de pastores da IPU, onde a gente escreveu uma carta, que foi chamada de Carta de Xerém, na qual a gente recomendava aos presbitérios que se preocupassem com essas questões relacionadas com o trabalho pastoral. Não só o sustento financeiro, mas o apoio também, criando estruturas ou criar estruturas de pastorear os pastores, ou de incluir os seus pastores em estruturas que já existam como a Rede Sara, por exemplo, criada pelo reverendo Pezzini, que a gente já até fez uma parceria, fez um encontro nacional com ela no triênio passado. Agora, nesse triênio específico, nós criamos uma secretaria de apoio pastoral, da qual o reverendo Luciano faz parte, e a gente pretende realmente voltar um pouquinho para os nossos olhos para os pastores e para as pastoras que estão no campo, enfrentando toda a série de dificuldades. Muitos deles, ou quase todos, não são pastores de tempo integral, então tem que dividir o trabalho na igreja com o trabalho secular, tem que lutar pelo seu sustento. Só um dos nossos 8 presbitérios tem uma estrutura mínima de remuneração para os pastores. Enfim, todas essas dificuldades que estão relacionadas com o trabalho pastoral fazem com que os pastores tenham realmente um ministério muito difícil na IPU, muitas vezes solitário, muitas vezes não considerado, de forma que quando a gente vê um presbitério como o presbitério de São Paulo se preocupando especificamente nesse momento de pandemia, de como é que estão os seus pastores, como é que está seu ministério, a gente vê isso com muitos bons olhos. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer ao reverendo Leontino por ter aceito, pedir que ele mande um grande abraço para toda a direção nacional da IPI. Por conta dessa pandemia, a gente ainda não conseguiu estar pessoalmente com o novo presidente da IPI, mas em breve, se Deus quiser, isso vai passar, a gente vai se reencontrar e vamos desenvolver mais trabalho juntos. E parabenizar os irmãos de São Paulo, não só pela iniciativa, mas também aqueles irmãos que já aceitaram, que estão aí participando. A ideia de gravar é muito boa, porque muitos que não estão podendo participar agora ao vivo vão poder assistir depois
e ser edificados também pela palavra do reverendo Leontino do debate. Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Desculpem aqui a informalidade do local, mas eu nem subi para casa, que era para não perder o sinal nesse caminho. Daqui a pouco eu volto e continuo assistindo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo convite. Amém. Eu, antes de passar a palavra ao reverendo Leontino para a palestra, eu vou pedir ao reverendo Carlos Alberto que faça mais uma oração, né, para que, através da vida do reverendo Leontino, sejamos tratados por Deus como pastores, como servos, né, num momento tão difícil como esse que enfrentamos, né, passado já um ano de pandemia, e a gente ainda sem uma perspectiva concreta da situação ser normalizada em nosso país. Oremos com o reverendo Carlos Alberto. Oremos. Nós te agradecemos, a Deus, pela vida do teu servo, reverendo Leontino, que o Senhor escolheu, preparou, capacitou para que falasse a nós agora e para que, por intermédio dele, tu pudesses falar aos nossos corações. Te agradecemos pela vida de cada um que participa deste encontro nesta manhã. E temos a certeza, Santo Deus, de que sairemos deste encontro muito melhores do que estamos agora, do que chegamos. Te agradecemos, a Deus, pela tua preocupação, ó Deus, e por ocupar o coração do teu servo com essa iniciativa. Continua, ó Pai, cuidando de nós. Recebe a nossa gratidão pelo teu amor e pelo teu cuidado. Fala aos nossos corações nesta hora, Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o reverendo Leontino. Bom dia, irmãos. Eu ia dizer bom dia, irmãos e irmãs, mas parece que só tem irmãos, né? Mas se tiver alguma irmã aí que eu não estou vendo aqui, que se considere também objeto da minha saudação. Quero, inicialmente, agradecer ao presbitério de São Paulo, agradecer ao reverendo Luciano, que é um companheiro de muitos anos, agradecer ao presidente, não é presidente, é moderador, né? Moderador do presbitério de São Paulo, moderador da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. A minha gratidão pelo acolhimento aí de ex-colegas de pastorado na IPI e que agora estão trabalhando com a IPU. Fico muito feliz por isso, né? Até porque a IPI pode estender seus braços para irmãos que estão fazendo o mesmo que fazemos, a pregação do Evangelho numa sociedade complicada e, conforme dizia Erich Fromm, uma sociedade que está enferma. E nós estamos aí no meio da enfermidade dessa sociedade, com seríssimos problemas em nossas comunidades locais, em nossas igrejas, em nossos presbitérios, sínodos, e até a Igreja Nacional, no nosso caso, tem sofrido muito. A Igreja Independente já perdeu, neste último ano, 11 pastores diante dessa situação da Covid-19. Perdemos 11 colegas, alguns jovens, outros já com a idade mais avançada, enfim. A morte não está escolhendo idade, mas temos sido vítimas desse momento tão complicado. Eu agradeço. E com a minha gratidão, né, de poder ver os irmãos, de rever, eu lembro aqui de alguns companheiros com os quais trabalhei, que eram da IPU, né, como o nosso irmão lá de Vitória, que faleceu um tempo atrás, não sei quantos anos faz, o Beato, Joaquim Beato, acho que faz uns 3 anos, não sei, né? Nós trabalhamos juntos na Comissão Ecumênica de Combate ao Racismo, né? Para mim foi sempre um aprendizado estar com ele, não?
pelas suas reflexões, né? Sempre a partir das Escrituras Sagradas, né? Foi muito bom. E outros colegas com os quais já trabalhamos, estivemos juntos e estamos juntos, né? Por exemplo, está aqui o Marcelo, está nos ajudando lá, está colaborando lá na administração das finanças da nossa igreja, lá no Escritório Central. É sempre bom e estou feliz. Muito obrigado, portanto, Luciano, por esta oportunidade. Bom, nesta semana eu participei de não sei se alguém aqui participou, de um debate, né? Um pequeno fórum, uma live sobre o suicídio entre pastores. Não sei se alguém aqui participou, foi promovido por um irmão aí da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, enquanto participava desse encontro e tentando levar alguma contribuição, eu tive como algo, como referência para a reflexão, esse encontro de hoje pela manhã, não é? E imaginando a situação que nós estamos enfrentando na Igreja Independente, com essa perda, né? Teve gente que não morreu por conta do Covid-19. Tivemos caso aí de suicídio, não é? Neste ano, uma situação muito constrangedora, porque todo mundo sabe, o suicídio não é uma coisa facilmente administrável, né? Há uma série imensa de perguntas, né? Por que pessoas se suicidam? E agora, por que pastores se suicidam? Ou porque líderes, né? Líderes de igrejas evangélicas ou da Igreja Católica também têm, muitas vezes, procurado suicídio. Eu quero fazer um convite aos irmãos para um passeio em relação àquilo que outros pensaram lá atrás, em relação à questão da estabilidade emocional, da saúde mental, não é? E começo levantando uma questão, assim, o que a gente pode entender por saúde emocional, por exemplo? Pode-se dizer que a saúde emocional está relacionada a um bem-estar, uma situação de bem-estar do ponto de vista psicológico, e que inclui a forma da pessoa se sentir, primeiro, em relação a si mesmo. Segundo, em relação ao outro, né? Terceiro, em relação à natureza. E quarto, em relação a Deus. A ordem não... Essa ordem aí, a gente pode pôr na ordem que achar melhor. Pode ser que alguém diga, primeiro em relação a Deus, né? E por último, em relação à natureza. Mas quando faço essa colocação, né, que tem a ver com o bem-estar psicológico, que inclui a forma de se sentir em relação a si, ao próximo, a Deus e à natureza, eu me lembro de um texto do Neil Begin. É um texto antigo, né? Esse livro, eu acho que eu li esse livro quando estava fazendo seminário, né? Na década de 60, eu fui para o seminário em 1965, né? E o Neil Begin, ele tem há um livro publicado por ele sob o título Pecado e Salvação. Não sei quantos aqui tiveram acesso a esse livro, mas eu achei interessante a abordagem que ele faz inicialmente em relação à situação do ser humano no mundo, né? Quando Deus criou e viu que tudo era muito bom. E entre o muito bom da criação de Deus, né, estava o ser humano. O ser humano como muito bom. Mas Neil Begin, então, levanta a seguinte questão, né? O pecado gerou contradições
em relação a si próprio, o homem consigo mesmo, em relação ao outro, em relação a Deus, em relação à natureza. Não estou bem lembrado em que ordem ele põe isso, né? Mas, assim, em relação a si próprio, né? Quando o homem ficou inconformado, com medo, ficou ansioso, né? E tenta se esconder de Deus, né? O homem e a mulher. Uma contradição em relação a Deus, porque ele se esconde ou tenta se esconder de Deus. Aí ele fala que houve contradição. E em relação ao próximo, porque ele acusa a Deus e acusa o próximo, né? Tu me deste, quer dizer, aquilo que Deus me dá nem sempre é o melhor, ele me deu uma mulher, né? E em relação ao outro, porque ele diz, me deste uma mulher que não é lá grande coisa, me induziu ao erro, ao pecado, né? E em relação à natureza, né? Na verdade, porque essa visão de que a contradição tem a ver com a natureza que foi criada por Deus, e que não é reconhecido isso somente por aqueles que são cristãos, né? Mas aqueles, por exemplo, que se dizem ateus, né, também dizem que o homem é um ser saído da natureza. E que, enquanto natureza, o homem estava bem. E quando ele se torna um ser saído da natureza, ele entra num contexto de danação. Esse contexto de danação é um contexto de inquietudes, né, de mal-estar, é um contexto de desorganização do ponto de vista psicológico, emocional, né? De desorganização até do ponto de vista físico, né? Pode-se dizer um ser saído da natureza. Então, quando falamos de saúde emocional, saúde mental, e os conceitos, né, que são utilizados por aí, o que é saúde mental, o que é saúde emocional, tem a ver com esse bem-estar psicológico do indivíduo, com ele, bem-estar com o outro, bem-estar com Deus e bem-estar com a natureza. Há uma pequena diferença entre saúde mental e saúde emocional, né? Aparentemente, saúde mental e saúde emocional se confundem, estão interligadas e se influenciam diretamente, podendo uma levar ao declínio da outra, né? A saúde mental é mais complexa, que envolve questões químicas, cerebrais, e que pode ser mais difícil a percepção de sinais que revelam que o indivíduo não está bem. E a saúde emocional é quando a pessoa sabe lidar com sentimentos, por exemplo. Bom, estamos agora num contexto de contradições, né, por causa do pecado, né? Essa questão do pecado, né, e, aliás, ontem eu estava dando uma aula para um pessoal do grupo, um grupo de estudantes em formação de psicanálise lá do Sul, do Rio Grande do Sul, e a questão que estava em discussão era exatamente essa, assim, qual é a contribuição, né, da teologia cristã, qual é a contribuição da teologia cristã para a formação do caráter? E aí eu tento fazer uma caminhada, assim como estou tentando fazer agora, com os irmãos, uma caminhada para mostrar, né, que, do ponto de vista da teologia cristã, a natureza humana ela está contaminada com o pecado original, né? Assim aprendemos na escola dominical, né, quando criancinha, lá cantando aqueles corinhos, né? Então, e aliás, né, bom, os meus ex-alunos sabem o que eu vou dizer agora, mas fiquem tranquilos, né? Quando uma instituição aí, ela começou a preparar professores para a escola dominical, e inicialmente cantava Meu Coração Era Preto, né? Lembram disso, não? Acho que todo mundo lembra, acho que todo mundo cantou. Eu cantei muito, mas não tinha nem ideia se era preto ou branco, cantava isso, né? Meu coração era preto. Aí houve muita crítica, né? Se fosse hoje, a crítica era maior, porque os meios de comunicação são mais amplos, né? Aí tiraram o preto e puseram o sujo. Parece que a emenda ficou pior que o soneto, né?
Então, de qualquer maneira, preto, sujo, né, dá a ideia de que o nosso coração tem a ver com essa natureza humana contaminada pelo pecado. O homem já nasce devendo. Parece que ele está numa sociedade capitalista como o Brasil, quando qualquer criança que nasce já nasce devendo. Né? Então, tudo isso gera mal-estar. E que quando a gente está num período de pandemia como agora, né, todos nós estamos afetados de alguma forma. Porque também, de alguma forma, todos nós estamos tendo perdas, muitas perdas. E quando falamos de perdas, envolve desde a vida, né? Muitos colegas, nós estamos perdendo colegas que estão perdendo a vida e que estão deixando suas comunidades, não é? Sem o seu pastor, sem a missionária ou o missionário capaz de produzir uma mensagem de vida completa e abundante, como está escrito lá em João. Então, nesse cenário, eu trago aqui para as nossas considerações. Nem todo mundo aceita o que eu vou dizer, porque não aceita o pensador, não aceita por onde o pensador andou. Mas é apenas assim, colocar sobre a mesa os ingredientes capazes de nos ajudar a trabalhar a saúde mental ou emocional, ou as duas juntas, como quer que queiram, para que a gente tenha uma direção. Né? Aí eu me lembro, né, disso, de um trabalho interessante de um autor do século XIX, que foi o Otto Rank. Não sei quantos aqui já ouviram falar desse pensador. Né? Otto Rank escreveu um trabalho, O Trauma do Nascimento. Ele era um discípulo protegido por Freud na época, né? E ele produz esse trabalho, né? O Trauma do Nascimento. Aí alguém pode dizer assim, poxa vida, ajudou Freud, então, a desenvolver a psicanálise? Não, pelo contrário, o Freud ficou irritado com ele. Ficou tão irritado que o Otto Rank teve que sair do grupo dos primeiros psicanalistas, né? Os primeiros seguidores de Freud. Mas o que é que o Otto Rank nos fala em relação ao trauma do nascimento, que muitas vezes está nos afetando hoje, quando estamos diante de um grande problema, que é essa pandemia? Otto Rank diz que o primeiro trauma do ser humano é o do nascimento. A gente sai do ambiente, né, intrauterino, quando nasce, encontra um ambiente nem sempre acolhedor. Aliás, é bom que se diga que muitos, né, de nossos amigos, colegas, pastores e irmãos e irmãs das nossas igrejas, da sociedade, foram rejeitados já no útero materno. Né? E o Otto Rank quer dizer que, então, essa rejeição, muitas vezes, já no útero materno, ela se confirma quando o indivíduo passa pelo trauma do nascimento. Agora, independentemente de ter sido rejeitado já no útero, porque a criança veio na hora inoportuna, né? Não tínhamos dinheiro para bancar um novo membro na família. Né? Eu queria uma menina e veio um menino, queria um menino, veio uma menina. Né? Então, quando o indivíduo nasce, dependendo de como ele já no útero foi tratado, ele passa por esse trauma, onde o mundo que ele vai habitar é um mundo de barulho, é um mundo de controvérsias, é um mundo de briga, de marido, de mulher, é um mundo de má vontade, até no aleitamento. E por que eu fui para o aleitamento? Porque eu quero usar um outro argumento, né? Que assim, então a pessoa não é bem acolhida nesse novo ambiente, que saiu do útero e agora está, eu diria, como se fosse Platão, né? Saiu do mundo das ideias, que era um mundo extraordinário, bom, tudo era perfeito, veio para um mundo sensível, né? Que é esse mundo da dor, das coisas incompletas, das coisas erradas, das coisas imperfeitas, né? É isso que o Platão coloca, né? Eu não sou platonista, não. Né? Eu estou apenas usando Platão aqui para facilitar o raciocínio nosso. Né? Então, nesse mundo que não nos acolhe bem, né, ou ainda que... Aí eu vou usar a figura do seio bom e do seio mau.
que é colocado pela Melanie Klein. Melanie Klein é uma especialista em psicanálise para crianças, né? E a Melanie Klein, ela começa trabalhando, né, com essa ideia de seio bom, de seio mau, dizendo que o seio bom, na verdade, é uma figura que ela usa, né, para dizer que quando a mãe, né, acolhe bem, ou é o filho que eu queria, a filha que eu queria, esse é o seio bom. E até fisicamente, quando a criança é bem amamentada, né, com boa vontade, porque às vezes a criança não é amamentada com boa vontade pelas circunstâncias, né, da vida, da sociedade, do contexto, do ambiente. Né? Às vezes a mãe amamenta com pressa, porque tem que trabalhar. Amamenta com pressa porque ela não quer perder a estética, não quer perder o seu corpo. Né? Bom, não vou entrar assim, se a mulher aqui se tornou vítima ou não, nesse processo de amamentação. Mas só para dizer que quando a Melanie Klein usa essa figura do seio bom e do seio mau, se a criança não teve a chance de ter um seio bom, acolhedor, que abraça, faça carinho, né? E todo mundo sabe que a criança precisa de abraço, precisa de carinho, carinho na hora de tomar banho, né? Carinho na hora de vestir uma roupa, carinho na hora que come, e até carinho na hora que ela quebra alguma coisa e que deixou a casa toda desbaratada, ela precisa de carinho. Pois é. Aí entra em cena um outro pensador também muito conhecido, né? Que é o Winnicott. O Winnicott trabalha com a ideia de mãe suficientemente boa. Né? Ele quer dizer, a mãe suficientemente boa também é outra figura. Né? Não significa necessariamente que seja a mãe. Mas pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser a tia, etc. Essa é a mãe suficientemente boa. Na sociedade em que nós vivemos, muitas crianças não têm tido mãe suficientemente boa, nem seio bom. Muitas vezes tem o seio mau, muitas vezes não tem a mãe acolhedora, e muitas vezes aquilo que se chamaria de mãe suficientemente boa é o próprio pai que estupra a filha. Né? Eu estou agora cuidando de um caso muito sério, né, de um jovem que foi abusado sexualmente pelo padrasto quando ele tinha 4 anos de idade. Agora, não é um caso, esse não é um único caso. Não é? Atendia uma moça, hoje está casada também, que ela foi estuprada pelo avô. Esse avô representa a mãe suficientemente má e o seio mau. Então, nós somos, para não ficar muito nessas coisas, senão a gente não chega na questão da saúde mental, nós somos assim, o nosso passado está relacionado com essas coisas. Não é? Possibilidade de rejeição ou aceitação, possibilidade de ter um bom acolhimento na família, na casa, no ambiente, não é? Depois do trauma do nascimento. Possibilidade de ter uma mãe suficientemente boa ou não. E aí eu coloco aqui o pensamento de um outro, que é o Alfred Adler, que fala de que quando nós nascemos com um sentimento de inferioridade, né? Porque não fala, porque não anda, porque não sabe comer, não sabe vestir, não sabe se vestir, não sabe tomar banho. E que o grande desafio para esse indivíduo nessa fase é se tornar um homem completo, quer dizer, é superar a possibilidade de falar, de andar, de caminhar, de cantar, de beber, de tomar banho, etc., etc. Esse ideal de ser um homem completo que está em todo o indivíduo que nasce. E que esse ideal, né, que nos persegue a vida toda, né? Quando estuda, até os pais alimentam essa ideia de que precisa superar. Né? Por exemplo, as mães conversam umas com as outras, assim, meu filho andou com 10 meses, a outra diz, o meu está com 1 ano, não está andando ainda. Quer dizer, então, nesse ideal de ser um homem completo, tem que andar com 10 meses, né? Isso todo mundo sabe. Quando força para andar com 10 meses, ele vai ficar com as perninhas tortas, né? Porque ele não está ainda fisicamente em condição de andar, mas tem gente que força isso. Tem criança que anda naturalmente, mas tem criança que, às vezes, os pais compraram, na minha terra, eu sou nordestino, né? Então, um andador. Sabe o que é isso, não? Aí vocês podem balançar a cabeça, né? Está tudo com o microfone desligado, mas pode fazer assim. Então, um andador, né, para facilitar
exatamente a superar esse sentimento de inferioridade. Quer dizer, para caminhar, para andar. Aí vem a outra fase, né, para ler, para escrever. Puxa, meu filho não foi alfabetizado. Eu, pessoalmente, fui alfabetizado com 10 anos de idade. Né? Imagina a angústia, né, de quem está do meu lado. Né? Puxa, não sabe ler nem escrever. E quando eu fui para a escola, os meus produtos, quais são os nossos primeiros produtos? Aí Freud diz que o primeiro produto do ser humano são fezes e urina. Né? E que esses primeiros produtos têm que ser cuidado de uma maneira assim digna. Né? Nós não podemos olhar para as fezes da criança quando nasceu e dizer assim, mau cheiro, coisa sujeira, né? Porque significa como que rejeitar os primeiros produtos e levar o indivíduo a dizer assim, meus produtos não são bem aceitos. Estão sempre com defeito, né? Aí quando escreve, a professora diz, que coisa feia, que sujeira que você fez, né? Então, meus produtos, aí vai. O sentimento de inferioridade vai se transformando no complexo de inferioridade. Quando a gente não consegue ser um homem completo do tempo dos homens, de uma sociedade pragmática que quer resultados imediatos. Quer que ande primeiro, quer que ande logo, quer que aprenda logo, e quando entra na faculdade, quer ver se já é doutor, se já tem um lugar bom, e quando tem um lugar bom, se consegue ter estabilidade. Essa angústia do ser humano. Como ter saúde mental, hein? Como ter saúde emocional no meio disso? E quando encontra pela frente uma pandemia, onde, aí assim, o pai disse, esse vai ser pastor, vai ser pastor, vai ser pastor. Aí vem as pressões. Vai ser pastor. Aí ele tem o ideal de ser um homem completo. Quero ser um pastor completo. Quero ser um bom pregador. Quero ser um bom comunicador. Quero ser um bom administrador. Quero ser um bom visitador. Eu quero ser um bom intelectual. Porque o homem completo, ele é bom intelectual no culto, ele é bom intelectual na pregação, é bom intelectual na comunicação, ele é bom intelectual. E é bom pastor quando ele visita, ele é amado, ele é amável. Essas são as pressões que vêm sobre nós num tempo de pandemia, quando todos nós queremos ser e cumprir aquele ideal de ser um homem completo. Eu acho que já pus uma opção de coisa aí na mesa para todo mundo pensar, né? Todo mundo ir mastigando, né? Como é que eu fui acolhido? Eu fui aceito, não fui aceito, né? Meu sentimento de inferioridade vem realmente no meu tempo de infância ou não? Eu quero realmente ser um homem completo na minha casa, né? E eu vou apertar um pouco mais o pé no acelerador para dizer o seguinte, esse ideal do homem completo não tem a ver só em quero ser um bom pastor, melhor pastor, quero ser um bom intelectual, quero ser um bom universitário, quero ser um bom administrador de igreja, quero ser um bom administrador da família, mas eu também quero ser um homem completo na minha sexualidade. Agora foi fundo, né? Agora foi fundo. Agora imaginem que nem todo mundo consegue ser esse homem completo, nem no ministério, por várias circunstâncias, nem na vida financeira, por muitas circunstâncias. Eu vi aí o moderador falando, né, da dificuldade financeira que nós temos, né, nossas igrejas, as igrejas independentes e presbiteriana unida, elas têm os mesmos problemas em relação ao dinheiro para manter a família do pastor. Né? Eu quero ser um homem completo na vida financeira, não quero passar vergonha, não quero que falte comida na minha porta. E nem sempre a gente consegue isso. Será que precisa mais explicação para dizer por que alguns estão se suicidando? Pastores, né? Será que está pesando sobre ele exatamente o fato de não ser bem acolhido quando nasceu, não ser bem acolhido na sua própria família, não ser bem acolhido na sua comunidade onde é pastor, não ser bem acolhido entre os colegas de presbitério, né? A gente pode dizer isso com abertura, né? Não ser bem acolhido na vizinhança, não ser bem acolhido na sociedade, porque não tem dinheiro para comprar o que a sociedade oferece, a sociedade consumista, não? Bom, diante dessa realidade, assim, que nos faz pensar um pouco, né? Cada um vai pensando assim, o que está acontecendo comigo? Em que eu não estou sendo um homem completo?
até chegar à intimidade, né? Às vezes um indivíduo está com uma seríssima crise existencial, porque na sua intimidade ele não consegue ser um homem completo quando ele está com a sua esposa, por exemplo. No quarto, de portas fechadas com a sua esposa, às vezes ele está vivendo um problema tão sério em outras áreas que afeta a vida conjugal. Tendo em vista esse ideal de ser um homem completo. Bom, aí eu trago aqui, né? Quando não consegue, o que é que vai acontecer na vida emocional? Ela se torna doentia, não? Aí surgem problemas como depressão, autoestima cai, né? Ansiedade aumenta, né? A falta de motivação, né? A vida afetiva que se torna vazia, né? Os objetivos pessoais e profissionais que nem sempre são alcançados, né? São difusos, comportamentos apáticos, né? Aí ele vai adiar certas atividades do dia a dia, né? Tem alguns até que desprezam, né? Fisicamente, não? Agora é comum deixar a barba crescer, né? Como está o Marcelo aí de barba comprida, né? Mas antigamente a barba comprida não era uma coisa que todo mundo gostava, né? Mas é assim, né? Se fosse na sociedade mais para trás, dizia assim, deixa a barba crescer, porque não faz barba todo dia, fica parecendo um idoso dentro de casa, né? Levanta aí, não consegue pôr pijama, se é que ele ainda dorme de pijama, né? Fica o dia todo assim, caído. Então, essa situação de uma vida emocional doentia pode mexer com a produção de nossas emoções. Emoções negativas, por exemplo. Isso não vai dar certo, né? Olha para baixo, né? No nosso caso, de homens, que a gente chora também, mas tem vergonha de mostrar que chora, né? Mas podemos dizer que se entre as mulheres é mais fácil mostrar o seu choro, a situação para nós é pior. A gente tranca o choro, a gente segura as lágrimas, a gente se permite que o nosso sangue seja envenenado, que a gente adoeça diante das situações que nos causam insônia, agitação, irritabilidade, falta de paciência, dificuldade de concentração até na leitura da Bíblia. Aí eu saio, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, aí Luciano, você pode me informar, que eu quero dosar aqui o tempo, né? O Luciano desapareceu. Quanto tempo eu tenho ainda? Não, tem, a gente previu aí até as 10h30, professor. Tá bom. Então, diante dessa realidade, né, vamos partir para o que é prático, que a gente possa fazer para evitar essas coisas, né? Eu não sei se todo mundo sabe, né? Eu sou pastor, tal, já estou jubilado, né? Mas vivo pregando. Todo domingo estou pregando. Agora que esse negócio da pandemia, não precisa sair de casa, estou pregando, prego aqui, prego ali, etc. E nessa situação, né? Eu atendo também, né? Porque trabalho com a psicanálise, né? Aí eu tinha um consultório, atendia as pessoas lá. Sempre eu tive dificuldade de atender online, né? Entendendo que, de acordo com Reich, a melhor terapia é quando você está cara a cara com a pessoa que está sendo atendida. Então, por quê? Porque tudo é importante na comunicação, né? É a palavra que sai, é o olhar, né? É a maneira como a pessoa segura as suas próprias mãos, é a maneira como sente. Quer dizer, há uma linguagem corporal importante para o analista. Mas com a pandemia, né? A última vez que eu estive lá no consultório para atender alguém, não apareceu, o dono da clínica me falou assim, pois estamos numa crise horrorosa, que é essa da pandemia. Ele se referia a isso. E eu vou te dizer uma coisa, embora você seja aqui meu cliente, que para ele eu era um cliente, eu quero lhe dizer que esse tempo é da reinvenção. Todos nós
temos que nos submeter a um processo de reinvenção. Aí eu acrescentei, pois é, reinvenção e de maneira que a gente possa ressignificar aquilo que a gente faz. Que às vezes você não consegue criar uma coisa nova, mas você pode dar um novo significado. Ele disse, é necessário que a gente, agora, nessa época, para evitar problemas mentais, problemas emocionais, e no nosso caso aqui, o seu, pagando o aluguel aqui, para evitar problemas financeiros, é necessário reinventar. Eu aí saí dali, né, pensando, né, pois é, eu nunca quis fazer atendimento online, porque eu sempre achei que o melhor atendimento é face a face, né? Por exemplo, passou aconselhamento, o melhor é face a face, não é por telefone. Mas é quando a gente pode ver o irmão, poder até abraçar. Agora não pode abraçar mais nada, não? Não pode, quando eu digo mais nada, não é só pessoas. A gente não pode abraçar nem um poste. Se alguém que estava contaminado abraçou aquele poste e depois eu abracei, eu posso ser contaminado e ficar doente. Quer dizer, você não pode abraçar nada por aí afora. Muito menos pessoas, né, que respiram, etc. Pois é. Uma das coisas que a gente tem que imaginar para a situação não ficar tão dramática, além do que já está, é a gente pensar, por exemplo, que a saúde emocional tem a ver com a resiliência. E creio que todo mundo sabe, quando falamos de resiliência, é aquela capacidade que se tem para enfrentar problemas, para suportar pressões, para ter flexibilidade, para se adaptar a mudanças. Porque os resilientes, as pessoas resilientes, são as que mais apanham da vida. São as que mais apanham da vida. Mas nunca desistem, apesar disso, não se lamentam, não são, diante dessa situação, interrompidas pelas derrotas de cada dia. Mas, pelo contrário, aprendem com os erros e seguem em frente, adaptando-se a novas situações. Aí é que vem a questão da reinvenção. Então, a resiliência é uma habilidade que pode ser treinada por qualquer pessoa, aprendida por qualquer pessoa, desenvolvida por qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. E em qualquer circunstância. E para conseguirmos a resiliência, é necessário que algumas coisas a gente pratique na nossa vida. Por exemplo, não basta, nesse tempo, a gente ser eficiente. O importante é ser eficiente e eficaz. A eficiência é quando eu cumpro meus compromissos. Eu vou à escola dominical, chego na hora, se é que a igreja está de portas abertas. Eficiente é ir à escola dominical, é chegar na hora, é sair na hora, não é? Aí eu estou sendo eficiente em relação aos meus compromissos, em relação ao culto, fazer uma visita, fazer outra visita, pregar, cantar, aí eu diria, esse é eficiente. Mas a eficácia é mais do que ser eficiente. A eficácia, vocês estão me vendo ou não? Porque aqui ficou tudo escuro. Estão me vendo aí? Estamos vendo e ouvindo. Tá bom, então eu vou falar, eu não estou me vendo não, mas eu estou vendo aqui alguns, né? Então eu vou falar para alguns que todos se sintam como que vistos, né? Então, a eficiência tem a ver com esse cumprimento do dever, essa parte burocrática que tem a ver com a nossa vida. Mas a eficácia é mais do que isso, é qualidade naquilo que faço. Como é que eu uso o meu tempo? Como é que eu uso o meu púlpito? E quando a gente volta àquele ideal do homem completo, o homem completo não vai ser aquele que a gente às vezes imagina tenha uma aparência melhor, mas aquele que tem uma qualidade melhor. Por exemplo, até acredito que quando estou enfermo, quando estou doente, a minha oração ela vai além do ideal de fazer oração. Ela é mais significativa, porque ela também se torna significante. A minha oração é a oração que vem
que vem, é a súplica que vem de dentro de cada um de nós, que passa por dentro de nós e que ultrapassa os limites da nossa força física e nos faz acreditar no mistério da fé. O mistério da fé, que, na verdade, sempre está presente quando celebramos o sacramento da Eucaristia. A gente não come um pedacinho de pão na Eucaristia tendo em vista a eficiência apenas, mas tendo em vista a eficácia. A eficiência e a eficácia. Porque é pelo mistério da fé que aquele pedacinho de pão, às vezes é um pedacinho de pão até duro, né? Porque a diaconisa fez um pedacinho de pão velho, ela não teve tempo de comprar, às vezes um pãozinho velho, adormecido, mas nós, pelo mistério da fé, comemos aquele pedacinho de pão dormido, aquele pedacinho de pão, muitas vezes, nem tão cheiroso, mas nós comemos pelo mistério da fé, porque o que vale para nós não é o pedacinho de pão, mas é exatamente o mistério da fé que transforma esse pedacinho de pão em graça para a nossa vida. Será que estou sendo claro para todo mundo? Aí vocês podem abrir o microfone para dizer se estão... Não. Sim, está bem claro. Então, essa questão, né, tem a ver com a nossa situação numa época como essa, que muita gente está caindo. Senhor, dá-me forças, novas forças, para que eu seja resiliente, para que eu pratique isso com eficácia mais do que com eficiência, para que eu esteja mais focado nas soluções do que nos problemas. Às vezes a gente fica mais no problema e não procura a solução desses problemas de maneira objetiva, no sentido de fazer, olha só, de transformar o nada em pão para alimentar multidões. Aí só pelo mistério da fé que eu vou acreditar que um senhor, um mestre, né, diante das inquietações dos seus discípulos que dizem assim, mestre, está aqui, manda esse povo embora, não tem nada aqui para comer, manda tudo embora. E Jesus diz, mas o que tendes aí? Aí dizem, tem um moço aí com alguns pães e com alguns peixes. Alguns pães e alguns peixes nas mãos daquele jovem, nada ia significar. Mas nas mãos de Jesus, esses pães e peixes, pelo mistério da fé, se multiplicam e alimentam multidões. Então, nós estamos numa época, não? Um tempo em que muitas vezes estamos para baixo, quer dizer, mas quando nós nos colocamos diante de Deus, acreditando no mistério da fé, Ele pode nos fazer eficazes e transformar. É verdade que uns são mais, têm mais uma produção acadêmica melhor, alguns têm um púlpito mais recheado de intelectualidade, etc., né? É claro que tem alguns que têm mais limitações, mas pelo mistério da fé, na hora da necessidade, a sua palavra, por mais simples que seja, ele pode significar o quê? Aqueles 5 pães e 2 peixes que nas mãos de Jesus se multiplicam e se transformam em graça e bênção para multidões, a partir do seu lugar. Por exemplo, esse é um tempo, né, que a gente está aprendendo coisas novas aqui, não? Na internet. Agora mesmo, o Marcelo me deu uma lição aí que me deixou aqui caído no chão, né? Ele diz, aperta ali em 3 pães. Ele não estava ensinando para mim, está ensinando para o Luciano. Aperta ali em 3 pontinhos que está à sua direita, abra ali, e ali você tem não sei quantos cenários para você pregar, para você fazer tudo que você quer. Esse foi o Marcelo dando aula para mim. Então, é pelo mistério da fé que hoje nós temos essa bênção. Cheguem no Marcelo, peçam para ele que os ajude a levar essa mensagem, a levar o seu ministério, a levar a sua palavra, a levar a sua oração, a levar o seu testemunho para a sua comunidade, para a sua igreja, a começar pela sua família. Eu vou, então, pular aqui algumas coisas, que eu quero respeitar o horário regimental aí, Luciano, para dizer o seguinte: ser resiliente tem a ver, então, com tudo isso. Eficácia,
buscar mais a solução do que ficar impressionado com o problema, a temperança, a proatividade, a competência em relação à sociedade, a tenacidade, otimismo, a flexibilidade mental, que permite ao indivíduo que ele se adapte a diferentes situações para encontrar maneiras criativas de sair dos problemas e retornar ao estado de normalidade. Mas eu quero, assim, caminhando para o final, me referir a algumas atitudes para melhorar a saúde mental. Às vezes a gente pode fazer um sermão na igreja, foi muito bom, todo mundo chegou lá, né? O pastor aí, estou vendo vários pastores aqui, eles estão lá na frente, aí vem que bom sermão, pastor, que ótimo sermão, aperta a mão, às vezes há muito aperto de mão aí que é hipócrita, mas vamos acreditar que todo mundo não é hipócrita, não? Aí chega, parabéns, pastor, o senhor estava ungido, hoje o senhor falou, hoje o Espírito desceu, hoje eu estou cheio de bênção, estou cheio de graça, e vai embora. Só tem uma coisa, onde está a atitude do irmão que ouviu o seu sermão? Muitas vezes nós nos embriagamos, desculpe o termo, de alegria, ficamos assim comovidos com o que as pessoas nos dizem, nossa autoestima sobe, é uma benção, mas ninguém se comprometeu com nada. Por exemplo, que atitude você e a sua comunidade estão tomando diante de tudo? Porque às vezes a gente se descobre, olha aqui, a gente se descobre na pregação. Nós estamos pregando e a gente se descobre na pregação. Como se Deus estivesse naquele momento em que estamos empolgados ou entristecidos, enfim, Deus nos diz algo diferente para nós. E a pregação que parecia ser água se transforma em vinho e do melhor. Para trazer alegria ao povo, né? Naquele casamento lá de Caná da Galileia, a água se transformou, não se transformou no vinho Michuruco, não. Não se transformou no vinho Santo Tomé, nem no vinho Natal, que muitas vezes a gente compra, porque não tem dinheiro para comprar o vinho importado. É vinho, mas é vinho de péssima qualidade. Quando toma um gole, já está tonto e já está com o fígado todo contaminado. Mas pela graça de Deus, Deus não quer oferecer aos seus pastores e pastoras, Deus não quer dar às suas ovelhas o pior vinho. É trazer o que você tem, o que temos para a reinvenção, dentro do princípio do Evangelho, que nos traz graça e vida abundante e completa. Então, que atitudes? Já falei da resiliência, mas quero falar de uma coisa prática. Não custa dinheiro, hein? Vamos lá. Essa não custa dinheiro, apesar de estarmos numa sociedade capitalista. Essa não custa dinheiro. Esvazie-se. O que é? Muitas vezes a gente guardou dentro de nós muito lixo emocional, muito lixo na nossa vida de modo geral. Muitas vezes nós temos muito lixo guardado, que já está apodrecendo dentro de nós, e nós não nos damos conta. Então, é assim, quais são os lixos que estão dentro de nós? Por exemplo, nós podemos imaginar que, às vezes, temos algum preconceito dentro de nós, precisa ser jogado fora. Quando Alfredo Adler fala do sentimento de inferioridade, que pode se transformar num complexo de inferioridade, muitas vezes, o que é o complexo de inferioridade? O complexo de inferioridade é algo que só nos causa mal. É quando a gente se sente em todas as situações inferior. Eu sempre fui ousado no meu ministério. Ousado assim, no sentido de não deixar de ir. Quando eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, era o meu primeiro pastorado, né, em 1970. Né? Tinha 25 anos de idade. Cheguei lá na cidade, não conhecia ninguém, a não ser o povo da igreja que eu estava pastoreando. Né? E naquela igreja ali, a igreja em Natal ainda está no mesmo lugar. Acho que está, né? Fisicamente falando. Está lá no mesmo lugar. É uma igreja no centro da cidade. O templo já envelhecido, acho que está até tombado. Não é? E eu ali... E um dia, eu recebi, né, na minha casa, a visita de alguém que estava ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi lá para me convidar se eu não gostaria de pregar
um culto onde ia reunir todos os formandos dos vários cursos da universidade, numa praça enorme que tem lá em Natal, para, ao lado do arcebispo, pregar. Aí eu disse assim, pô, mas eu tenho 25 anos, nem sei pregar direito, né? Mas eu disse, olha, eu vou pregar. E pedi a Deus que me desse força para ir pregar. Que eu não queria perder a oportunidade de ser a voz enviada por Deus, um instrumento de Deus naquela situação. Pois é, quantas vezes nós também olhamos para nós e dizemos assim, eu não tenho condição, eu não vou, eu não quero, eu não posso. Manda outro que sabe falar melhor, manda outro que tem mais cultura, manda outro que tem mais dinheiro, manda outro que tem carro melhor. Às vezes a oportunidade é para nós. E a gente não assume a oportunidade com medo. Não assume a oportunidade porque estamos dominados por um preconceito que nos leva a pensar que somos inferiores em determinadas situações. Como que dizendo, como lá atrás o profeta, não sei falar, não sei dizer, não sei chegar, não sei me comunicar, não tenho condição, mas Deus muitas vezes nos chama e nos dá as condições para fazer. Não estou falando só no púlpito, estou falando em todas as situações da nossa vida, não é? Todas as situações da nossa vida. Por que nós não temos essa ousadia? Esvazie-se daquilo que poderá estar comprometendo sua caminhada pastoral. Esvazie-se. Quais os lixos que estão dentro de você? Tem algum ressentimento com algum colega do presbitério? É a hora de ligar para ele e dizer, meu irmão, nesse tempo de pandemia, de desgraça, que haja graça entre nós. Que haja graça entre nós. Se você tem alguma coisa em relação a mim, você está chateado, me perdoe. Porque quando você perdoa e é perdoado, o seu sangue é purificado. Estou falando isso fisicamente. Não estou falando só espiritualmente, nem moralmente. Mas o seu sangue é purificado, não é mais envenenado pelo ressentimento, pelo ódio, pela inveja, pela cobiça, por nada. Isso traz saúde mental, emocional e todo tipo de saúde que possamos imaginar no universo do conhecimento. Esvazie-se. Aí cada um vai ver de que tem. Às vezes o esvaziamento tem que começar dentro de casa, né? Olha para a mulher, parece que essa mulher, quando eu casei, era tão bonitinha, né? Toda cheirosinha, toda a perninha bonitinha, tudo era ajeitadinho, estava tudo certinho. Agora essa mulher está cheia de pé de galinha no rosto, essa mulher engordou, está cheia de varizes, né? Mas ela também está olhando para você, o cara tinha cabelo, não tem mais, o cara não tinha barriga, está parecendo um bicho aí do mato. Pois é hora de nós começarmos em nós mesmos, Senhor. Que lixos eu tenho que jogar fora? É o orgulho? É o ressentimento? É o ódio? É a inveja? O que é que está me pressionando, está me jogando para baixo? Está comprometendo meu desempenho? Está tirando minha alegria? Está tirando meu sono? Está causando pesadelo? O que é? É tempo de buscar a reinvenção desse momento que estamos vivendo. Amém? É tempo, é tempo. Então, vamos procurar a resiliência, o esvaziamento, não é? E é uma coisa interessante, não gosto de ser promotor de autoajuda, mas eu escrevi aqui para dizer aos colegas o seguinte, quando a gente pensamos assim, né, esvazie-se, seja resiliente, faça exercícios físicos, parece que essa retórica já é bem conhecida. Mas uma coisa que a gente pode descobrir é o seguinte, quando diz assim, valorize os cuidados com o corpo. Quando a gente fala isso, é assim, não beba demais, né? Não beba demais, não beba muita caipirinha, vai dar dor de cabeça, não beba vinho ruim, é melhor não beber vinho ruim do que... É melhor não beber vinho do que beber vinho ruim, vai estragar o fígado e pode se transformar numa coisa ruim para você. Pratique exercícios para fortalecer os pulmões, o coração. Mas tem uma coisa mais interessante a dizer aqui.
pratique exercícios para liberar endorfinas. A endorfina é uma substância química poderosa que nos dá energia e eleva o nosso estado de ânimo. A endorfina, que é própria do organismo humano, que tem potente ação analgésica e, ao ser liberada, estimula a sensação de bem-estar, conforto, melhora o estado de humor e alegria. Controla a reação do corpo, a tensão, regula algumas funções do sistema nervoso autônomo, como as contrações da parede intestinal e determinando uma melhora do humor. Acredita-se que parte da capacidade da acupuntura em aliviar a dor seja devida ao estímulo da liberação de endorfina. Não custa dinheiro isso. Custa coragem para praticar exercícios, não? Vontade de querer fazer. Então, valorizar os cuidados com o corpo é fundamental, não é só a questão da barba. A barba pode ser algo muito superficial, mas descansar adequadamente, manter boa alimentação. Quando eu digo manter boa alimentação, é escolher bem o vinho ou não escolha vinho nenhum. Beba água, que às vezes é melhor. Receber a luz solar natural, evitar o consumo de determinadas drogas. Aqui eu escrevi tabaco, né? Mas não sei quantos aqui consomem tabaco. Não quero falar isso, não quero deixá-los com dificuldades. Né? Mas pratique a autodisciplina, o autocontrole, desfrute da beleza da natureza, da arte, cuide da autoestima, da aparência física, modifique o jeito de se vestir, aposte nas novidades sobre a beleza, né? Isto é, como eu estou perante o espelho. Tem gente que não aguenta mais a cara que tem, não? Não dá para cortar, né? Tem que aguentar essa cara. Então, o que eu posso fazer com ela? Né? Eu estou vendo aqui Demétrios, pastor, não? Creio que é pastor, não? Não? Estou vendo ali o Demétrios, cabelinho cortado, bonitinho, da minha época de juventude, Demétrios. Você vê que a moda vai e vem. A gente não pode ser, por isso mesmo, entrar em depressão porque não consegue acompanhar a moda, porque não tem o melhor sapato, melhor roupa, etc. Não tem marca, não tem nada. Olha o Demétrios aí. Está trazendo à tona, Demétrios, o corte de cabelo da minha época, quando eu tinha 15, 16 anos. Isso é maravilhoso. Pratique isso, se for o caso. Mas não fique preso à situação em que está. Como é que diz? Reinvente-se. É tempo de reinventar-se. E com isso, ressignifique o seu ministério. Deus não o chamou para viver caído, mas o chamou para ser sal da terra e luz do mundo, nesse mundo cheio de pandemia, cheio de briga política, cheio de corrupção. Nós somos chamados para ser luz nesse mundo. Amém? É isso aí, a gente pode conversar agora se tem tempo. Acho que eu tomei o tempo todo, né? Não, temos mais um tempinho sim, pastor. Muito obrigado pela sua fala e pela contribuição. E agora a gente abre a palavra, né? Quem quiser tem a mãozinha aí, pode clicar na mãozinha para falar ou ligar o microfone, né? E colocar. Eu queria aproveitar, né, antes de mais nada, eu queria fazer uma colocação aqui sobre os vários pontos que a gente foi anotando aqui, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, pastor, foi essa questão da eficiência e eficácia, né? E isso eu vejo que está muito, qualquer coisa o pastor me corrija, mas a gente vive num mundo de muita cobrança. E agora, né, nessa pandemia, as cobranças aumentaram ainda mais. Só que eu percebo que, às vezes, eu que me cobro muito. Às vezes, eu me cobro enquanto a minha comunidade não está me cobrando tanto, não está exigindo tanto. Mas eu exijo isso de mim. E essa cobrança, ela acaba causando um peso na vida da gente que faz com que a gente se perca nessa luta de sermos eficientes. E dentro dessa eficiência, agora eu estou me perguntando, eu tenho sido tão eficaz quanto eficiente? Né? Então, se o pastor puder falar algo sobre essa relação que a gente tem, principalmente como pastor, com a cobrança.
a cobrança da comunidade, mas principalmente a autocobrança. A gente já está acostumado a ser cobrado, e isso vai torturando a gente, né? Vai massacrando a gente muitas vezes, e quando a gente vê, a gente se perdeu querendo ser eficiente, a gente se perdeu em algum momento da vida, do ministério, e aí precisa se reencontrar. E eu acho que talvez uma das chaves aí que me chama muito a atenção, que eu preciso, é esse equilíbrio entre eficiência e ser eficaz. Então, Luciano, realmente é uma questão muito séria. Essa cobrança que nem sempre vem da comunidade. Até a comunidade, às vezes, está até entendendo bem o momento, né, do pastor, do seu líder. Né? Mas, é assim, lá atrás, pode ser que uma das coisas que esteja sobre nós, nos causando mal-estar, é essa cobrança de ser um homem completo. Quer dizer, eu me sinto no dever de ser um homem completo. Aí eu quero ser um homem completo na igreja, não quero que ninguém olhe para mim e diga assim, o pastor que passou por aqui era melhor do que esse. Não. Nós muitas vezes, somos assim, vítimas, né, de nossa própria cobrança, porque a gente quer ser um homem completo. E não é ruim querer ser um homem completo. É bom ser um homem completo. Mas as circunstâncias que nos chamam a atenção é assim, por exemplo, mas o presbitério vai exigir de mim, assim, sua igreja cresceu? Isso é muito comum. Sua igreja cresceu? Eu, quando assumi, a igreja tinha 100 membros, agora está com 90 membros. Pô, a sua igreja cresceu, então. O pastor é para fazer a igreja crescer. Essa questão numérica é uma coisa que atormenta, né? Aí, assim, o presbitério, está aí o presidente aí, né, o moderador do presbitério. No seu tempo, a igreja, o presbitério aumentou de igreja, diminuiu, tem congregação, não tem congregação? Qual é o plano de missão dessa região eclesiástica? Então, essas cobranças que estão assim, eu sou o moderador do presbitério e quero ser um homem completo nesse trabalho. Então, essa cobrança de nós para nós mesmos, né, ela precisa ser trabalhada em nós. Nós precisamos trabalhar. Às vezes não dá para crescer mesmo, né? Crescer numericamente, que às vezes não cresceu numericamente, mas também não perdeu. Ou às vezes cresceu e até perdeu, mas essa perda nem sempre é uma perda tão significativa. Às vezes perdeu porque o irmão saiu da igreja A e foi para a igreja B, mas continua sendo objeto do reino de Deus. Não é? Nem sempre aqueles que estão conosco são conosco para aumentar a nossa estatística. Eles são conosco porque Deus os colocou sob os nossos cuidados, para serem cuidados por nós. Né? E, efetivamente, direto ou indiretamente, o reino de Deus continua crescendo com esse ou sem esse, exatamente porque Deus é que faz a obra. Ninguém converte ninguém, nenhum pastor converte ninguém. A conversão vem pelo poder do Espírito Santo. É ele que fala aos corações. A gente não sabe, às vezes uma pessoa ouviu a pregação na minha igreja um dia e nunca mais voltou, mas ele depois voltou em outra comunidade lá na frente. Então, foi interessante, né? Nós trabalhamos para o reino de Deus, né? Agora, que existe cobrança de nós para nós mesmos, e isso joga muito o pastor para baixo. Isso é verdade. O reverendo Jairo levantou a mão. Obrigado, reverendo Leontino. Reverendo Leontino, que alegria. Meu vizinho, o Jairo é meu vizinho aqui, ó. Estamos aqui a uns 6 quilômetros de distância. Pois é. Reverendo Leontino, que alegria, né? Passamos 5 anos ouvindo o senhor e agora retomando e o vinho melhorou, né? Está cada vez melhor. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Eu queria que o senhor aprofundasse essa questão do homem completo, porque o fundamentalismo, ele oferece uma falsa, uma proposta falsa, de que é uma falácia, né, de que você se torna completo dentro do fundamentalismo. Então você se fecha dentro de uma tradição, de um tradicionalismo, você coloca conceitos. Eu estou lembrando aqui do Stuart Hall, quando ele fala que os dois extremos, né, quando a identidade se dissolve na pós-modernidade, e o oposto disso são os fundamentalismos. Então, o grande risco aí as igrejas se fecham, o pastor se torna completo, porque ele reza uma cartilha
ensaiada, exclui aqueles que denunciam a sua falta, né, as suas falhas, as suas incompletude, enfim. E aí eu fico pensando, né, o desafio da igreja, eu estou me colocando aqui como exemplo, num bairro populoso, que é o Rochdale, numa igreja presbiteriana unida, que tem uma visão ecumênica, progressista, enfim. E nós temos questões de pessoas que querem estar na igreja, mas por que não ser incompleta do ponto de vista do fundamentalismo, de uma coisinha fechada, são excluídas, né? Elas não são aceitas. E aí fica fácil ser completo nesse contexto, né? O difícil é estar aberto para esse mundo novo, e ainda mais agora que a pandemia inaugura um novo tempo, que nós não sabemos como que ele vai ser. Não. Quais são os seus sentimentos? Porque não tem uma resposta. Mas assim, mas também para não se perder, não perder a nossa tradição, os nossos princípios, mas estando aberto. E essa falta, tem um livrinho infantil que diz assim, a falta que a falta faz, uma coisa assim, né? Às vezes o estar incompleto é sempre querer mais, né? Como diz Paulo, que completo é Deus, nós somos incompletos, né? Somos meninos lá na carta do amor. Eu queria falar sobre o perigo, que o senhor comentasse sobre o perigo do fundamentalismo, sobretudo. E o oposto dele, qual que é o nosso desafio, biblicamente. Obrigado, reverendo. Obrigado, Jairo, pela sua fala, né? Então, aí está realmente um grande perigo, né? Numa sociedade pragmática como estamos vivendo, né? Essa questão do homem completo, essa questão das estatísticas, essa questão de uma moralidade que muitas vezes exclui uma pessoa por causa de algum vício, de alguma prática, etc. Isso tudo é realmente muito perigoso, né? Ser um homem completo, que é, conforme é levantado lá atrás pelo Adler, né, é uma coisa que nos perturba muito, né? Porque aí você fez uma citação interessante. Quando Sócrates falava assim, eu sou sábio porque sei que nada sei, né? Ele está dizendo assim, eu sou um homem incompleto, né? Eu acho que nunca sei tudo, né? Nós nunca sabemos tudo. E, na verdade, o fundamentalismo trabalha com coisas assim, muito, muito fechadas, né? O que é. Aí eu me lembro de Parmênides, né? Quando dizia o que é, o que não é, não é. E o que é não vira o que não é, e o que não é não vira o que é. Bom, essa linha de pensamento não tem nada a ver com a proatividade, não? Mas que leva a atitudes assim muito fixas, né? Muito programadas, né? Muito certinhas, né? Você não vê futuro. Você não vê futuro. Quer dizer, o futuro está na proatividade, está na abertura, está no reconhecimento que não sei tudo, está no reconhecimento que nunca serei completo, principalmente nunca serei completo diante de Deus, e que só a graça divina é que vai me salvar, ou que já me salvou, ou que pode salvar alguém. Então, né, essa coisa assim muito pronta, muito amarrada, muito hermética, muito fechada, é sempre um perigo, até para a reinvenção, né? Como eu falei, é até um perigo, porque você não sai daquilo que é o que é. Você falou aí, depois dessa fase, a gente não sabe o que vai ter. Eu até imagino que vamos ter igrejas de cultos, de portas abertas, etc., e vamos ter igrejas de cultos só remotos. Eu estou atendendo uma pessoa de Santa Catarina, agora que eu estou atendendo online, e essa pessoa diz, eu sou esposa de um pastor. Não é? Ela disse a denominação, eu vou preservar aqui, eu sou esposa de um pastor, mas a nossa igreja, ela é uma igreja que ela não tem no papel, nós não temos templo, nós não temos salão social, nós não temos, a nossa igreja, ela está aí, e o meu marido vive disso, ele é pastor de pessoas que não vão a templos, e não querem templos, são até metodistas. Desculpe, cheguei a falar, não era para ter falado. Desculpe, mas também você não disse a cidade, né? Santa Catarina é grande que só, né? Né? Elas são até de uma denominação conhecida, histórica, fazem questão de continuar sendo,
mas não querem mais ir a templo, porque os templos podem não significar nada. Como dizia Aristóteles, os templos são acidentes, não são substância. E Jesus já tinha dito isso para aqueles seus seguidores no passado, quando encantados mostraram o templo, e ele diz, isso aqui tudo vai cair, gente. Ninguém entendeu a linguagem de Jesus. A mulher samaritana perguntou, em que templo nós vamos adorar? Lá em Samaria? Onde é? É em Jerusalém, né? E agora a gente está vendo o povo dizendo assim, se não tem templo, não tem fé. A fé morre sem templo, mas o templo pode ser debaixo da árvore. O templo pode ser minha casa. Agora, muitas casas são infernais e não tem condição de se transformar em templo, porque não há lugar para Deus, não há lugar para o sagrado, não há lugar para a bênção, para o mistério da fé. Não sei se eu respondi aí para o Jairo como ele esperava, né? É que se decoda, não? E aí, Marcelo, se decoda, eu vou longe, né? Os jovens vão continuar caindo da janela. Lembra de Paulo lá, que falou e falou demais, não sei. Aí o jovem caiu da janela, não? Para que ninguém caia da janela, me ajudem a cortar a palavra. Aqui você pode ficar tranquilo que não tem jovem, só tem ancião. Não, eu estou vendo aqui um jovem de cabelo cortado igual o meu na época de juventude. Aí é Demétrios. Na época de juventude, e que o senhor tinha cabelo também, né? Tinha muito cabelo. Enrolado, mas era cabelo. Tem o Demétrios e o Jonas. Tem o Jonas também, que é seu aluno lá na FATIB. O Jonas está aí no grupo, Jonas. Esse Jonas é grande. Que Deus abençoe esse homem. Vocês não sabem. Esse homem, nós tivemos aqui um problema seríssimo de saúde aqui em nossa casa. Esse Jonas já orava por nossa casa, sem saber do problema. Ele orava, ele é um estudante. Ele orava, eu ficava comovido. E algumas vezes, Jonas, lágrimas desceram dos meus olhos pela sua oração, né? Esse é um grande pastor, será um grande pastor, né? Eu fico contente em vê-lo aí, né? É assim, é a reinvenção, né? O que eu posso fazer? Vou pegar aqui a lista telefônica, vou orar por um e por outro, sem nem saber o que está acontecendo com ele. Amém. Queridos irmãos, se alguém tiver mais pergunta, por favor, ligue o seu microfone, pode fazer, senão a gente vai partir já para o encerramento, né? Jairo. Não, Ô, Luciano. Luciano, tá me ouvindo? Oi, João. Tá me ouvindo? Tá, né? Não, então, o professor Reverendo Leontino, a gente tem uma admiração muito grande, né? Eu já conhecia ele desde 85, né? Quando eu vim para São Paulo, né? E morava ali na Associação Cristã de Moços, ACM, lá em frente à Catedral Presbiteriana, né? E eu sempre ia visitar lá o seminário e sempre encontrava com o Leontino lá. Leontino, né? É muito querido. E então a gente teve muito contato, né, desde essa época, né? Eu quero lembrar que o Reverendo Leontino, ele tem vários livros, né, o Reverendo Leontino, não sei se é pela editora Fonte Editorial ou se é pela Pendão Real, sobre psicanálise, né? Dentre outros livros sobre psicanálise. Eu tenho o livro aqui em casa, mas eu acabei não pegando lá, e eu não sei se ele tem justamente essas obras, esse trabalho que ele tem, além do teológico, essa área de psicanálise, né, que ele tem livros já publicados. Então, é uma satisfação muito grande a gente ter o Reverendo Leontino aí contribuindo para o nosso, nessa reflexão, né, que nós, né, que estamos terminando o curso de teologia lá na FATIP, e para os colegas pastores que já estão futuro, né? Porque eu ainda não sou pastor, mas colegas, os pastores que estão aí, e eu quero parabenizar aí a coordenação do presbitério, né? Então, um abraço aí. O Reverendo Leontino, fala que editora é que você tem o livro publicado de psicanálise? Ô João,
já foi divulgado os livros, e daqui a pouco o pastor Leontino, o reverendo Leontino, terá a oportunidade de falar desse material dele a todos os pastores, né? Já está programado de passar o momento aí da fala para ele, para que ele fale. Já foi divulgado no grupo de pastores, né, os livros, ele já me mandou. Eu gostaria só, se alguém tiver ainda alguma questão relativa ao tema que foi tratado, para falar agora. Aí depois do encerramento, né, com muita satisfação, ouviremos um pouco mais do reverendo Leontino sobre a sua obra, sobre o material que ele tem, que pode certamente contribuir e muito para o nosso ministério. Obrigado pela lembrança, João, mas está programado. Luciano, era sobre os livros também, tá? Só para dizer que eu ia perguntar sobre os livros. Obrigado. Ah, tá bom. Mais alguém? Bom, nós temos também algumas pessoas... Oi, Luciano. Oi, Gilberto. Gilberto levantou a mão aqui, mas acho que não apareceu aí. Não, eu retomando um pouquinho a questão que o reverendo Leontino falou, uma coisa que eu pediria a ele um certo destaque é a questão do esvaziamento, né, do homem, principalmente do pastor, como é o tema da palestra aqui. Tem que se tomar um certo cuidado para não se esvaziar demais também, né? Também tem esse outro detalhe, mas o que eu queria dizer é o seguinte: é muito difícil um pastor comprometido com a sua obra esse esvaziamento. Eu tenho sido testemunha, pela graça de Deus, como eu disse lá no início, a igreja ora para que ela tenha um anjo. E a Bereia passou algum tempo atrás aí procurando esse anjo. E ele apareceu na figura do reverendo Jairo, aqui é um testemunho, tá? Eu posso falar isso porque ele está presente. O reverendo Jairo tem sido um verdadeiro anjo na IPU Bereia. Desde que começou essa pandemia, ele tem desenvolvido uma programação e feito visitas, assim, às vezes por telefone, visitas pessoais, e ele tem, de domingo a domingo, ele tem contato com toda a igreja. Então, assim, a exceção de quarta-feira e o domingo, ele tem lá um momento de oração às 18 horas. Na quarta, ele ainda mantém um culto às 20 horas. No domingo, tem escola dominical de manhã e culto à noite. E tem um grupo da igreja lá, que ele sempre está lá conectado ao grupo da igreja. Então, assim, eu tenho certeza que o reverendo Jair não vai conseguir se esvaziar, tá? Por ele, assim, não vai conseguir se esvaziar tal nível de comprometimento que ele tem. E outros pastores aí também não vão conseguir se esvaziar dessas preocupações da igreja. O senhor acha que essa forma, assim, de que o pastor não consegue se esvaziar, que o está levando a esse estágio, eu vou ser aqui, não só da preocupação, mas que lá no final dessa linha chega ao suicídio e às vezes até um abandono do sacerdócio, né, do ministério, essa falta de esvaziamento, e se existe, assim, mais ou menos, que você pudesse fazer, não diria uma cartilha, mas um roteirozinho meio rápido aí, de uma forma simples, né, claro, porque isso demandaria um estudo bem aprofundado, e como se esvaziar, como é que o pastor, com tal nível de comprometimento, ele vai se esvaziar? E o reverendo Jair, eu sei que ele tem as suas preocupações pessoais, ele tem a sua vida também, e eu estou falando dele porque ele é muito próximo, a gente procura conversar bastante, mas eu tenho certeza que outros pastores têm, certeza absoluta que todos eles têm, né? A sua vida secular, o seu trabalho, a sua família, e eles às vezes chegam num nível que eles não conseguem separar uma coisa da outra. Ou quando separam, há uma separação meia confusa, que ele chega até a abandonar a família em relação à igreja. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação um pouco mais profunda nesse tema do esvaziamento. Então, pode ser que eu não tenha sido devidamente claro. Eu estou me referindo ao esvaziamento do lixo em nossa vida emocional e espiritual e moral. Não é esvaziamento do ministério em outra direção. É do lixo. O que é que se transformou em lixo? O que está impedindo a minha caminhada, né? Então, pode um ressentimento, por exemplo. O ressentimento é um lixo que não vale a pena guardar. Não é? O ódio. Às vezes temos um ódio guardado, né? Precisa ser. Preconceito, por exemplo. É um outro lixo. Porque temos certos preconceitos, né? Pedir a Deus que nos ajude a entender que certas situações, elas são preconceituosas, às vezes um preconceito cultural.
Podemos ter um preconceito cultural que impede o nosso ministério, impede nossa vida espiritual, impede que a gente abrace o outro. Há o preconceito em relação à classe social também, né? Então, às vezes nós temos dificuldade de nos relacionar com determinadas classes sociais, né? Ou com determinados grupos, temos preconceito. Por exemplo, agora, né? A gente está vendo, muita gente está se manifestando aí, uns a favor, outros contra, não vou entrar no mérito. Em relação a esse moço aí que morreu de Covid, né? Que era homossexual, né? Pois é, mas ele, apesar de tudo, não deixou de ser, dentro do princípio calvinista, imagem e semelhança de Deus, em relação ao qual o nosso amor, o nosso cuidado, ele tem que ser preservado em relação a ele, né? Porque ele é imagem e semelhança de Deus. Se há pessoas que até pediram para que ele morresse logo, né? Porque era um escândalo para a sociedade, pois é, mas ele é imagem e semelhança de Deus. A morte de Jesus foi por ele, foi por mim. A morte de Jesus foi pelas prostitutas que, segundo Jesus, nos precederão no reino dos céus. A morte de Jesus foi por esses. Então, não cabe a mim julgamento, não cabe a mim pedir a morte de ninguém, absolutamente, nem a minha morte. Não nos cabe. Então, são esses lixos aos quais eu me refiro. Não quero me referir às coisas boas que estão dentro de nós, que não são lixos, né? São preciosas até, são necessárias até, para mantermos o nosso ministério, mantermos a saúde mental e emocional e assim por diante. Ok, irmão? Não sei se foi claro. Obrigado, pastor. Foi bastante claro, assim, esclarecedor também. Foi eficaz e eficiente. Obrigado. Bom, ninguém mais se manifestou pedindo a palavra. Nós temos um grupo aqui de pastores aqui presentes, né? Nós temos conosco o reverendo Carlos Alberto Silva. Dá uma acenada aí, Carlos Alberto, da IPJO, para que a igreja te conheça. Né? Cláudio Ângelo está conectado conosco e eu não conheço. Gostaria que se apresentasse. Cláudio Ângelo pode falar, Cláudio. Ele é aluno da FATIP. Pode falar, Cláudio. Rapaz, bom dia. Bom dia, obrigado pela presença. Amém. Muito obrigado pelo projeto aí, pelo trabalho. Eu também conheço o nosso professor, nosso mestre Leontino, não é de hoje, mas em pouco tempo deu para sentir e perceber o quanto é grande o seu coração. Amém. Muito obrigado para todos vocês. Obrigado, Cláudio. Está conosco também o Demétrios. O Demétrios é diácono na IPJO, né, na Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, né? E gostaria de participar, mesmo não sendo pastor, mas está aqui conosco, está sempre muito ativo nas atividades do presbitério, né? Então, a gente agradece a presença do Demétrios também. Reverendo Gerson está conosco também, da Primeira Igreja Presbiteriana de Barueri, né? O Gilberto Daré está conosco aí, moderador, o Jairo Camilo, né? Está aí o João Luciano. Tem a única mulher, a Ione Moreira, a única presbítera mulher que está presente. Vou chegar lá, João, pode deixar, obrigado. O Jonas Vieira também já teve a oportunidade aí de saudar aí, está conosco. O José Roberto Cavalcante, moderador da IPU, né? Que depois eu vou pedir para que ele encerre esse encontro nosso. Está, né, o Marcelo Leandro está conosco também, o Paulo Zaqueu e a Ione Moreira, como única mulher participante. O Zaqueu é pastor da IPU Renzo, né? Está conosco. O Marcelo está em disponibilidade, está lá com o Carlos Alberto na IPJO. Né? O reverendo Leontino já conhece todos esses nomes. E a única mulher presente conosco hoje é a Ione. Vou pedir que ela dê uma saudação breve, rapidinho, para nós aí, nesse momento, como única representante aí das mulheres no presbitério, antes de passar a palavra ao reverendo José Roberto para encerrar este encontro. Ione? Liga o microfone, Ione, nós estamos te ouvindo.
Ione, liga o microfone. O problema é se ela está com o aparelho ligado. Já liguei, já foi. É um prazer imenso estar aqui ouvindo essa palestra. Infelizmente, eu entrei atrasada porque não conseguia entrar no link. Aí o reverendo Marcelo gentilmente me enviou. E depois eu vou ouvir a gravação. Mas eu quero parabenizar o presbitério por esse evento e é uma alegria poder estar aqui. Um prazer, reverendo Leontino, ouvir a sua fala. Que Deus abençoe o nosso presbitério, nossa IPU e cada um dos pastores aqui presentes. Um abraço a todos. Amém. Obrigado, Ione. Eu vou passar a palavra ao reverendo José Roberto Cavalcante, que ele deu uma palavrinha de encerramento e faça uma oração, agradecendo por essa oportunidade, e depois eu vou pedir, depois da oração do nosso irmão, antes de passar a palavra ao Zé Roberto, eu vou pedir ao Leontino que fale um pouquinho do seu material, seus livros que estão disponíveis, né? Eu acabei trocando as bolas aqui, e porque já foi divulgado entre os pastores, e que o professor Leontino, o reverendo Leontino, deu uma palavrinha breve sobre o seu material e o quanto pode acrescentar ao nosso ministério. Obrigado pela oportunidade, né? A indagação do João Dias aí, qual era a editora, né? A editora, sim, né? Eu lancei alguns livros com a editora de Santa Catarina e outros aqui de São Paulo. Mas nem na Pendão Real, né? Aliás, a Pendão Real passa por um momento muito difícil, e nem na Pendão Real, nem também na letra moderna, parece que foi isso que o João falou. Na verdade, os livros são lançados, às vezes, com o selo de uma ou outra editora, mas eu nunca ponho em livraria, né? Eu pus uma vez aí numa livraria, a primeira coisa que eles me falaram, se o preço estava muito baixo e queriam aumentar muito, né? O livro ia para o dobro. Eu não escrevo assim para ganhar dinheiro, né? Não escrevo para ganhar dinheiro. Eu escrevo para fazer as duas coisas, né? Eu ganho alguma coisa quando vendo, mas a minha finalidade última não é ganhar dinheiro. A finalidade maior é poder levar uma mensagem, né? Agora, no campo da psicanálise, eu tenho aí uns 5 livros, né, que publiquei, mas eu tenho mais fora do campo da psicanálise, né, como, por exemplo, meditações, né? Alguns aqui já têm os meus livros, acho quase todos, né? Então, eu tenho um livro que é Reencontre a Alegria de Viver, tem um outro que é meu trabalho de mestrado, já faz tempo isso, que é sobre educação, né? Educação como libertação ou submissão. O último livro foi Para Enriquecer Sua Espiritualidade. Aliás, o Jairo adquiriu. Eu estou olhando aqui, Jairo, o seu pacote está bem na minha frente, viu? A gente precisa marcar quando entrego isso para você. A gente está aqui tão perto e tão longe, né? Mas, assim, os amigos têm comprado nesse período agora, o ano passado, vendi bastante livro para amigos que quiseram colaborar, ajudar. Enfim, né? São assim. Tem livro sobre casamento, que eu fiz um trabalho na igreja do Jairo, não sei se foi ano passado, foi no outro ano, né? 19. E tenho, assim, meu compromisso, né, de publicar. Agora eu devo lançar um sobre a psicanálise para principiantes, né? Mas estou sempre aí trabalhando e fiz um trabalho que ainda não foi publicado porque os recursos não favoreceram, que é um trabalho sobre o Antigo Testamento, uma interpretação radical, escrito por Erich Fromm, e eu fiz uma releitura desse livro, atualizando. Esse é uma tese de doutorado, que eu devo publicar, não sei quando for possível, né? Talvez eu tenha agora que aplicar reinvenção para mim mesmo agora, em relação a essas publicações, né? Nesse tempo de pandemia, tenho tido muita atividade e tenho escrito também.
Eu acho que é muito importante, tanto assim que eu não me sinto deprimido porque estou isolado, né? Estou isolado, mas agora estou aqui com muitos, só não posso abraçar, né? Eu não posso abraçar um poste, porque posso ser contaminado, dependendo de quem passou por ele antes de mim, e não posso abraçar os amigos, os irmãos, as irmãs, estamos aí. Amém. Inclusive, na igreja que eu pastoreio, a Igreja Presbiteriana Unida de Vila Yolanda, a igreja adquiriu, acho que 10 ou 12 livros do reverendo Leontino, Faça o Seu Casamento Dar Certo. Esse livro foi enviado para cada casal da igreja, e a gente fez uma série de encontros de casais com base nesse livro, né? Inclusive, muito gentilmente, o reverendo Leontino gravou um vídeo fazendo uma breve apresentação do livro, né, um incentivo aos casais para que participassem, e foi muito gratificante e de muita valia para a igreja esse trabalho que nós fizemos aí. Fizemos vários encontros com base no livro do reverendo Leontino, e cada casal ficou com esse livro, né, para poder aproveitar o conteúdo desse livro no futuro. Então, eu passo a palavra agora ao reverendo José Roberto, moderador da IPU, com uma palavra de encerramento. Vou pedir ao presbítero Gilberto que faça a oração e o reverendo Leontino que impetre a bênção. Amém. Deixa eu ver se eu estou... Estão me ouvindo? Sim. Bom, já que vão outras pessoas orar e dar a bênção, eu vou dar uma de Leontino aqui, vou vender meu peixe aqui, fazer minha propaganda. Primeiro, dizer para o reverendo Leontino que o Conselho Coordenador da IPU acabou de aprovar agora, uma semana, a criação de um selo editorial. Nós vamos fazer parceria com uma editora e vamos, se Deus quiser, lançar alguns livros, não só dos nossos pastores, teólogos, mas também dos nossos amigos, né? Talvez a gente pudesse fazer uma experiência, né? Como o irmão já tem muita experiência na publicação de livros, já deve ter uma rotina, não sei se vai estar interessado em mudar, mas de repente podíamos ver, será que daria certo lançar um livro aí com esse selo editorial que a IPU está criando? Pelo menos a gente tem o públicozinho da nossa igreja, que é pequena, mas alguns compram, né? Vamos aí, se o irmão quiser, a gente conversa sobre isso aí em relação aos seus próximos livros, ou quem sabe a reedição até de um livro que já tem esgotado, vamos falar sobre isso. Queria avisar para vocês que a IPU esse ano, ela criou, o Conselho Coordenador, um tema missionário para o ano, e a ideia é que tenhamos um a cada ano. O tema desse ano é Igreja Unida na Diversidade, numa tentativa de valorizar essa riqueza da IPU, que é a sua diversidade interna. Nós saímos de uma estrutura onde havia uma ordem assim de uma uniformidade, todo mundo tinha que pensar mais ou menos igual, e quem não pensava da mesma forma era visto com desconfiança, era excluído ou perseguido. A IPU, ao surgir, ela defendeu a unidade na diversidade, e a gente quer trazer de volta esse pensamento de que a nossa riqueza está na nossa diversidade, não na nossa oposição interna, mas no fato da gente se completar com as nossas visões diferentes. Uma coisa interessante que a gente deve lembrar é que quando a IPU foi criada, ela se orgulhava muito de ter grandes teólogos. A gente dizia que os grandes teólogos da nossa denominação vieram para a IPU. A gente tinha até Rubem Alves, que por muito tempo foi considerado o maior teólogo presbiteriano do Brasil. A gente tinha João Dias, Joaquim Beatos, o Ínglio Dias, e vários grandes escritores, Claude Labruni, professores de seminário. E o que aconteceu na caminhada da nossa igreja é que nós reconhecemos muito esses nossos grandes teólogos, mestres, doutores, pós-doutores, mas talvez por isso a gente tenha descuidado um pouco dos nossos pastores locais, que optaram por um ministério pastoral e não tanto pela vida acadêmica. E, em consequência disso, nós percebemos que, às vezes, a gente tem na nossa igreja os jovens que são vítimas daquele seio ruim lá da mãe que não cuidou, do pai que não atendeu, e a gente não tem uma palavra pastoral para ele, porque o nosso discurso está mais preocupado com questões gerais, nacionais, políticas, democracia, ecologia, e às vezes a gente não consegue atender bem o jovem que o pai está divorciado, ou o pai que o filho está se envolvendo com drogas, enfim. Então a gente quer muito discutir essa questão do pastorado local, e os pastores não conseguem dar uma boa assistência às suas ovelhas se eles estão também com seus muitos problemas internos
financeiros, psicológicos não atendidos. Então, espero que esse movimento do Presbitério de São Paulo hoje inaugure nos presbitérios uma preocupação com esse assunto, e é possível até que outros presbitérios convidem o próprio reverendo Leontino para também tocar nesse assunto de novo em outras regiões. Queria terminar dizendo que na véspera de Pentecostes, dia 22, nós vamos fazer o lançamento do material relacionado com esse ano missionário, Igreja Unida na Diversidade. E nesse final de semana, no sábado do 22 e no domingo de Pentecostes, nós vamos fazer uma grande coleta em benefício aos trabalhos de plantação de igrejas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia e em Sergipe. Então, peço a vocês, pastores e líderes, que apoiem que as suas igrejas participem dessa coleta. Como as igrejas, a maioria está se reunindo de forma virtual, é difícil fazer uma coleta no culto, né? Então, a gente pede para os conselhos que, se não conseguirem fazer a coleta, que enviem uma oferta, uma verba da tesouraria da igreja, mas que não deixem de apoiar esse movimento. Fazia tempo que a IPU não tinha tantos projetos missionários de plantação de igrejas novas. E a gente precisa incentivar, reconhecer e apoiar esses campos que estão surgindo na nossa denominação. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. Desculpa tomar o seu tempo aí com propaganda. A gente continua caminhando como igreja e nos encontramos todos, se Deus quiser, no dia 22, véspera de Pentecostes, às 18 horas, uma celebração virtual da nossa igreja. Obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos orar, então, encerrando esse momento. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo e bendito nome, por esses momentos tão preciosos que nós passamos na tua presença, junto com essa parcela do teu povo querido, povo amado, povo inteligente, que o Senhor proveu de uma capacidade de intelecto, de estar presente e de estar preocupado, ó Pai, principalmente com nossa liderança, com os nossos pastores. Muito obrigado, ó Pai, pela vida do reverendo Leontino, teu servo, batalhador, obreiro da tua causa aqui na terra em que vivemos. Obrigado, ó Pai, que o Senhor continue dando a ele o discernimento, a sabedoria e principalmente a disposição de trabalhar na tua obra. Aos pastores e aos demais irmãos que participaram, que nós possamos ser impactados e transformados por essa palestra e que possamos, ó Pai, realmente nos esvaziar de todo o lixo que contemos dentro de nós mesmos, ó Pai, que possamos ser transformados, sermos uma nova criatura e nos apresentarmos de uma maneira mais limpa diante de Ti, diante do Teu povo. Abençoa, sob maneira, a liderança que cada um tem nas suas comunidades e que possam também, através deles, ser impactados também, receber o impacto na sua comunidade. Que a nossa vida seja transformada, não só hoje, mas por todo sempre, e que o Senhor esteja atuando na vida de cada um, Pai. Abençoa, Senhor, as comunidades também, aqui representadas, que elas possam ter realmente o sentido de servir, de serviço a Ti, ó Pai, principalmente nesse momento tão difícil em que todos nós passamos. Nós louvamos pela vida do reverendo José Roberto, na condução da tua igreja, da IPU, de forma nacional, o reverendo Luciano, que nos teve a brilhante ideia de trazer o reverendo Leontino para fazer essa palestra, que eles sejam realmente abençoados por Ti. Suplicamos que o Senhor fique conosco no transcorrer desse dia, esteja preparando cada um de nós para o dia de amanhã, para junto com as nossas comunidades, podemos louvar a Ti, agradecer o Teu santo e bendito nome. No mais, ó Pai, perdoa os nossos pecados, esta é a nossa oração que colocamos diante de Ti. Amém, Senhor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre vós, irmãos e irmãs, hoje e sempre. Amém. 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 Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, dizer que teremos outros encontros que serão divulgados sob outras novas, diferentes perspectivas, né? A pandemia numa perspectiva histórica, né? O que a gente pode aprender com ela e o que poderá nos vir lá na frente, né? Então, olhar para a história para tentar entender o que possa vir à frente. Então, novos encontros teremos, serão divulgados e todos que estão aqui conosco estarão também convidados para que estejam participando de outros encontros. Futuramente, as datas serão divulgadas, temas e palestrantes. Agradeço muito, reverendo Leontino, muito obrigado pela sua presença, aceitar prontamente o convite do presbitério, o zelo e a riqueza que foi. Reverendo José Roberto, obrigado por, em meio a tantas ocupações, tantos compromissos como moderador da IPU,
também estar conosco aqui hoje é uma grande alegria. Ao Gilberto, que tem sempre o apoio, né, tem sempre dado apoio às nossas iniciativas como moderador do presbitério, e aos pastores que estão aqui presentes, a razão desse encontro. Agradeço a cada um de vocês, aos seminaristas que se dispuseram a participar, ao Demétrio, Zé Ione, que não são pastores, nem seminaristas, mas que estão conosco hoje também. Então fica aí o meu agradecimento a todos. Muito obrigado e que Deus continue abençoando ricamente a todos vocês. Amém. Amém. Um abraço. Amém. Abraço a todos. Abraço a todos. Bom dia a todos. Bom dia.